Graça e paz. Vamos nos preparar para estarmos juntos louvando e bendizendo ao Senhor. Eu peço que você, por gentileza, possa reservar a sua Bíblia aí ou deixar já o seu aplicativo da Bíblia no celular pronto, tá bom? Espere todo mundo chegar aí na sala, todo mundo estar acomodado. E olha, solte a voz, tá bom? Louve ao Senhor com a gente. Também esteja aí prestando atenção na palavra para que ache um lugar aí especial no seu coração. E também compartilhe estas mensagens, outras que virão, e que Deus esteja abençoando a sua vida. Que esse momento possa ser um momento ímpar para você e para a sua família, e assim para toda a nossa IBVN. Se Deus quiser, logo mais estaremos juntos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos louvar, vamos cultuar. Bom dia, graça e paz, amada igreja, graça e paz, amigos e amigas. Como é bom começarmos esse domingo na presença do Senhor. Estamos aqui para adorar e agradecer a Ele através desse culto. Espero que você tenha separado esse tempo, que você esteja feliz, que você esteja desejoso em adorar, em prestar um culto de adoração e também agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos começar orando. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, a Deus, por esta manhã, por esse dia. Obrigado por Tua presença, por Tua vida em nossas vidas. Graças te damos pela salvação através de Cristo Jesus. E desde já oramos, ó Deus, para que, caso tenhamos alguma pessoa assistindo esse culto, que ainda não tenha a Ti como Senhor e Salvador, que esta manhã seja uma manhã de salvação. Que toda a igreja, todos os irmãos, todos os amigos estejam agora desejosos de Te adorar, Te engrandecer, prestar um culto de celebração e adoração ao Teu nome. Obrigado por cada um que aqui está dando. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar esse culto cantando o cântico Celebrai com júbilo ao Senhor. É um cântico alegre. Eu espero que você cante bem feliz aí também. Vamos lá. Olá, queremos reservar esse momento também para parabenizar cada mãe que está nos assistindo, as mães que fazem parte aqui da nossa comunidade, Igreja Batista Vida Nova, também você que está aí no sofá, celebrando com a gente o nome de Deus, cultuando ao Senhor, tá bom? Quero ler Provérbios 31, 28 e 29, que diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Que de fato a sua vida seja um impacto na sua família
e que os seus filhos, sua casa, possa estar te louvando. Que, de fato, nesse dia possamos estar celebrando diante da presença do Senhor a sua vida, pois a família é um projeto de Deus. E você, filho, que pode entrar em contato com a sua mãe, telefone, WhatsApp, mesmo que não esteja fisicamente com ela, não esqueça de fazer isso, tá bom? Se você está aí perto da sua mãe, dê um grande abraço nela por nós. E talvez você que já tenha aí perdido a mamãe não está entre nós, já veio a falecer, entre diante da presença de Deus, entre com ações de graças, agradeça pela vida da sua mãe e pelo legado que ela deixou, tá bom? Vamos orar? Pai, agradeço pela família, agradeço porque é projeto do teu coração. Agradecemos pelas nossas mães, lutadoras, batalhadoras, exemplo de fidelidade ao Senhor, de perseverança. Continue concedendo a cada uma delas, ó Pai, vigor, continue concedendo sabedoria, discernimento e força, ó Pai, para cada vez mais ser um instrumento útil nas tuas mãos, em favor da igreja, em favor da família. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos continuar louvando ao Senhor. Então solta a sua voz aí e vamos continuar bendizendo o nome do Senhor. Que Deus abençoe a família. Nesta manhã temos a alegria em comemorar o Dia das Mães. Que bênção são as mães, não é mesmo? Para você que ainda tem, para você que já teve, mas como foi bom e como é bom ter essas mulheres em nossas vidas. Eu gostaria de ler aqui em Provérbios capítulo 31 e o versículo 10, onde diz que enganosa é a graça, a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Como é bom ter cada um de vocês em nossas vidas. Oramos e rogamos a Deus para que continue abençoando ricamente a vida de cada um. E que a vida de vocês seja consagrada ao Senhor. Vamos cantar agora o cântico Consagração.
dia, irmãos, e feliz Dia das Mães. Desculpe-me pelo aparelho na cabeça. Realmente eu hoje estou sofrendo de um problema de áudio no computador. E por isso eu vou usar este aparelho na cabeça, dando uma aparência um pouco mais desagradável do que normal. Mas assim eu espero que dê para ouvir esta pregação. Porque hoje é Dia das Mães, eu quero mostrar um exemplo de uma mãe piedosa da Bíblia. Temos várias mães como exemplos na Palavra de Deus. Podemos voltar para Sara, né, em Gênesis, mãe de Isaac. Podemos pensar em Raquel, mãe de José, ou Jocabede, mãe de Moisés, Arão, Miriam. Podemos pensar em Ruth e Noemi, as mães no livro de Ruth, que preservaram a linhagem messiânica. Podemos pensar naquela mulher virtuosa, que obviamente era mãe, porque ela preparava vestimento para seus filhos, em Provérbios 31. No Novo Testamento, temos Maria, mãe de Jesus, que mostrou-se fiel com várias pressões na sua vida. Ou sua prima, Isabel, mãe de João Batista. Temos Salomé, aquela que estava procurando o melhor para seus dois filhos, João e Tiago, que se tornaram apóstolos. Temos Eunice, Lloyd, a mãe e vovó de Timóteo, do livro de 2 Timóteo. Mas cada uma dessas mães tinha suas próprias características e cada uma pode ilustrar um elemento da maternidade. Mas o elemento que eu escolhi para demonstrar hoje, neste Dia das Mães, é a piedade. O exemplo que eu quero colocar para ilustrar uma mãe piedosa é a mãe de Samuel. Samuel, profeta, né, que ungiu tanto o rei Saul quanto o rei Davi. O nome da mãe de Samuel era Ana, e sua história se encontra no primeiro capítulo de 1 Samuel. É uma história interessante, porque no início da conta ela nem é mãe. Somente pela bondade de Deus e certas qualidades dela, ela se tornou mãe até o fim daquele primeiro capítulo. Então vamos pensar neste capítulo 1 de 1 Samuel em três qualidades de uma mãe piedosa. Em primeiro lugar, uma mãe piedosa é fiel a Deus, especialmente na questão de adoração. Deixe-me ler dos versículos 1 a 5. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Esta mãe piedosa, Ana, neste ponto é simplesmente uma esposa piedosa. E vamos lembrar que estas características podem começar na vida de uma mulher bem antes de se tornar mãe. Mas uma coisa que ela fazia, ela adorava o Senhor fielmente como esposa piedosa. Podemos repetir versículo 3, este homem, Elcana, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos.
De um em um ano, a família toda viajava de casa em Ramá para Siló, para oferecer sacrifícios e para adorar a Deus. Não era fácil chegar em Siló com toda a família. Era uma viagem de pelo menos 30 quilômetros de Ramá para Siló. E o caminho era difícil. O texto diz que era uma região montanhosa de Efraim. A família era composta de 2 esposas, várias crianças e provavelmente servos e servas. Então, um contingente grande fazendo esta viagem todos os anos. Mas a família resistiu à tentação de ficar em casa, fazendo todo o esforço necessário para chegar em Siló para sacrificar a Deus. Nestes dias, todo mundo da nossa igreja quer chegar à igreja para adorar o Senhor juntos com os outros irmãos. Estamos sentindo muita falta disso. Porém, em tempos bons, sem crise, às vezes existe aquela tentação de ficar em casa. As crianças exigem muito trabalho para preparar para o culto. A distância não pode ser próxima. Há outras considerações com o almoço, etc. E nem todas as irmãs, as mães em nossa igreja têm maridos que vão ajudar. E por isso, a gente pensa que às vezes há pessoas faltando na adoração do Senhor por questões de conveniência. Mas pensando nessa situação, apesar das dificuldades e tentações, uma mãe piedosa é fiel. Ela vai valorizar a oportunidade de adorar o Senhor. Ela sabe o valor tanto para a sua própria vida, quanto para a vida dos seus filhos, de participar dos cultos, de participar da escola dominical. Também uma mãe piedosa se comporta fielmente, não só quanto à adoração, mas no meio de provações. Versículos 6 e 7 mostram a situação especial de Ana. A sua rival, agora estamos falando de Penina, a outra esposa de Elcana, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, Elcana. E todas as vezes que Ana subiu à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Todas as vezes que a família fosse a Siló, Penina provocaria Ana por sua falta de filhos. Eu acho que houve já um sentido em Israel que a aliança entre Deus e os israelitas foi atrás dessas provocações de esterilidade. Era entendido que o Senhor abençoaria os israelitas fiéis com muitos descendentes, não só com a terra, mas com filhos também. Assim, quem não conseguiu gerar filhos era considerada não abençoada por Deus. E a esterilidade se tornou realmente uma vergonha para ela. Este era o sentido da mulher estéril e até antes da aliança com Moisés. Temos Raquel, por exemplo, esposa de Jacó, que sentia a vergonha de não ter filhos. Em Gênesis 30, os primeiros 2 versículos, o autor diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã Lia e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Porém, no final do capítulo, ela conseguiu gerar um filho, José, e temos esta reportagem. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Podemos ver mais para trás, na vida de Sara. Também uma mulher que com dificuldade
gerou um filho, ela era esposa de Abraão, e por muitos anos ela estava sem filho. Ela lamentou sua esterilidade e até considerou a esterilidade um castigo de Deus. Em Gênesis 16, versículos 1 e 2, o texto diz: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Então, Sarai até achou que Deus era o responsável pela falta de crianças dela. Mas ela quis tirar a vergonha, passando uma concubina para seu marido, para gerar filhos no lugar dela. Ana, por causa da sua vergonha, chorava, ela não comia. Provavelmente ela se sentiu abandonada pelo Senhor. Mas qual foi a reação de Ana às irritações da sua rival? Ela não amaldiçoava Penina. Ela não orou a Deus que ele castigasse ela. Sua reação era notável. Apesar de chorar, não conseguir comer, ela respondia com paciência. Ela se comportava como o mandamento em Romanos diz, capítulo 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esta é uma mulher piedosa. Logo a se tornar uma mãe piedosa, no caso de Ana. A fidelidade de Ana para o Senhor é evidente nesse primeiro capítulo de 1 Samuel. Ana sempre viajava para Siló com seu marido para adorar o Senhor, apesar do escárnio de Penina. Para Ana, a adoração do Senhor era mais importante do que qualquer inconveniência. E este é o caso de uma esposa piedosa, dedicada ao Senhor. A oportunidade de adorar a Deus é mais importante do que qualquer incômodo. A mãe piedosa é fiel a Deus. Em segundo lugar, segunda qualidade de uma mãe piedosa, ela ora a Deus. Os versículos 9 a 11 dizem o seguinte: Após terem comido, bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto aqui. Ela está prometendo este filho para o Senhor. Mas olhe como ela orou. Ela orou com um espírito humilde. 2 vezes Ana se chama de tua serva. Ela chamou o Senhor, pelo contrário, o Senhor dos exércitos, exaltando ele por seu poder, por seu cuidado, e se diminuindo diante dele. Ela orou com um espírito humilde. Este Deus é o líder dos exércitos, dos anjos, das estrelas, dos homens. Ele é Deus do universo que governa todos os poderes dos céus. Ele é soberano. Ele reina no céu. Ele reina na terra. E por causa do Senhor, este poder sendo o Senhor do universo, ele poderia responder a este pedido. Ela também orou com intrepidez. Mesmo sendo Deus o rei do universo, ela acredita que ele vai responder à oração de uma serva pequena na terra. Ela pediu que o Senhor se lembrasse e não se esquecesse dela. Agora, não temos aqui um problema com
limitações mentais do Senhor, esta linguagem é bem típica da aliança, de lembrar uma pessoa. Significava que o Senhor estava abençoando as necessidades especiais daquela pessoa. Significa que Deus pode dar uma bênção especial àquele que quer fazer parte da obra maravilhosa de Deus. Aquele que tem fé, bastante fé e intrepidez para pedir esta obra do Senhor. Ele pode lembrar deste pedido e não esquecer. Este verbo lembrar, então, podemos traçar pelo Antigo Testamento nesse sentido. Vamos ver exemplos do uso do verbo lembrar na vida de Noé. Noé foi ordenado pelo Senhor a fazer uma arca, e esta arca conduziria a família dele e um par de todos os animais terrestres por um período de quase um ano. Então, podemos ver em Gênesis 8 que Noé já está neste dilúvio, né, um mundo coberto de água, por 150 dias. Mas o texto diz, no capítulo 8, versículo 1, lembrou-se Deus de Noé. Deus chegou e Deus iria mostrar seu poder, fazendo o mundo habitável novamente, dentro de poucos dias, menos de 6 meses. Vamos pensar em Sansão, no dia final da vida dele. Um homem super forte, um homem que foi traído por uma mulher, um homem que foi levado cativo pelos filisteus, que foi colocado no serviço, né, de moer grãos, que não tinha tanta força porque o cabelo foi cortado, mas com o crescimento do cabelo e a passagem de tempo, ele ganhou força, até o ponto de ser convidado pelos filisteus no dia de festa de um dos seus deuses, para mostrar sua grande força. Então ele foi para fazer seu performance, mas ao mesmo tempo ele pediu o Senhor de uma obra final na vida dele. Em Juízes 16, 28, o autor diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus. O Senhor ouviu. Sansão derrubou o templo dos deuses dos filisteus, matando mais de 3.000 filisteus naquele dia só. Vamos lembrar mais um exemplo daquele que pediu que o Senhor lembrasse dele. O ladrão na cruz. O ladrão na cruz, vendo Jesus ao seu lado, sendo tratado como criminal, executado sem direito e sem ter feito nada de errado. Este ladrão disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, mostrando grande fé, mas também pedindo que o Senhor lembrasse dele. Ana fez isso. Ela pediu que o Senhor lembrasse dela com um filho. Ela orou com intrepidez. E finalmente ela orou com sinceridade. O texto diz que ela chorou abundantemente. E quando ela chorou, acho que Eli percebeu o que estava acontecendo e ele fez uma acusação falsa contra ela. Vamos ler dos versículos 12 a 16. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte,
porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Hoje em dia há tantas necessidades em nossos lares. Sempre estamos enfrentando necessidades materiais, comida para a família, roupas para todo mundo, sapato, dinheiro para aluguel, dinheiro para conta de luz. Também temos tantas preocupações, a própria segurança, o problema de drogas e viciados nas ruas, a possibilidade de desemprego a qualquer momento. E todas essas coisas influenciam nossas famílias. Em particular, o trabalho de uma mãe é muito pesado, tanto física quanto emocionalmente. Para sobreviver no meio dessas provações, todo o mundo, todo cristão, mas especialmente as mães, devem orar. O Senhor dos Exércitos está ouvindo, esperando suas orações. Ele quer atuar, ele quer responder com todo o poder do universo para que sua situação difícil seja resolvida. E como uma mãe piedosa ora? Ela ora humildemente, sabendo que ela está comunicando com o Rei do Universo, o seu próprio Criador. Ela ora com intrepidez, sabendo que até uma serva pequena do Senhor tem grande valor aos teus olhos e pode ouvir. E ela ora com sinceridade, não como mais um ritual religioso, mas derramando sua própria alma perante o Senhor. Nos versículos 17 e 18, vamos ver o que aconteceu depois das orações de Ana. Então lhe respondeu ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Este é o efeito de oração. A paz e o conforto que Deus dá. Seria muito difícil uma mãe daqueles dias, ou até dos dias de hoje, viver a vida cotidiana sem esta paz no coração. A mãe piedosa ora. A terceira qualidade, uma mãe piedosa sabe que os filhos pertencem a Deus. Nos versículos 19 e 20, a família vai voltar para casa. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho. Aqui chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. O nome Samuel é uma combinação do verbo chamar, que é de ouvir, e o nome de Deus, El. Chamar o El. Samuel, ouvido de Deus. Ela foi ouvida. O Senhor concedeu aquele pedido, mas ela sabia bem que agora era sua responsabilidade cumprir sua parte. A mãe piedosa sabe que seus filhos são dom de Deus. Temos em Salmo 127 a linguagem, literatura que trata da família, trata dos filhos, da edificação de uma casa, quer dizer, uma família. E o salmista diz bem no meio daquele salmo, versículo 3, o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Temos, na forma de herança, nossos filhos da parte de Deus. Ele nos deu os filhos. Os filhos são um presente, um galardão da parte dele. Infelizmente, de vez em quando, temos essa perspectiva de que nossos filhos são muito trabalho. E estão nos incomodando. Mas olha, são presentes de
próprio Deus para a nossa família. Devemos sempre lembrar deste fato tão importante no cuidado dos nossos filhos. Estamos cuidando filhos dados por Deus. É claro que Deus respondeu à oração de Ana rapidinho. Eu digo dentro de 3 meses, porque sabemos que a família voltou de Siló para Ramá, para casa. E nos versículos 21 e 22, já estamos na próxima viagem para a festa em Siló, no ano depois. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Agora, sabemos que ela não era só grávida quando aquele final do ano chegou e Elcana subiu mais uma vez para a festa. Sabemos que o filho já nasceu, porque ele é um menino. E lá naqueles dias eles não tiveram ultrassonografia para determinar o gênero da criança. Ele já nasceu naqueles 12 meses. Ela ficou grávida e o menino nasceu. E ele era pequeno, mas ela ficou em casa, cuidando dele, enquanto o resto da família subiu. Deus tinha cumprido sua parte. Agora, Ana tinha um filho, mas ela teve que cumprir sua parte, cumprindo sua promessa feita no tabernáculo 1 ano antes. Então, como uma mãe piedosa, ela sabia que os propósitos de Deus são os melhores para nossos filhos. Versículos 24 a 28 dizem: assim ficou a mulher e criou filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram um novilho, trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ana não esqueceu da sua promessa feita ao Senhor. Ela não guardou seu filho em casa, ela não mapeou a vida dele com seus planos para seu filho. Ela o levou para a casa do Senhor quando Samuel foi recém-desmamado. A gente pensa que tinha mais ou menos 3 anos quando ele foi deixado com Eli no tabernáculo. Ele foi apresentado pela mãe perante o Senhor para ficar lá para sempre. Foi o entendimento de Ana que o menino Samuel foi devolvido ao Senhor. Aquilo que o Senhor concedeu a ela foi realmente a posse do Senhor e foi devolvido. 37 anos atrás, realmente 1 ano antes de me casar com a Meda, eu avisei meus pais que eu quis ser um missionário para outra terra. Meus pais sabiam que o missionário geralmente vai para um campo de ministério muito longe de casa e que a volta dele é rara. De 4 em 4 anos ele pode voltar, mas aquele ano que ele fica lá no seu país natal, ele vai circular entre muitas igrejas e não vai estar em casa muito. Então, naquela época, minha mãe sugeriu que eu ficasse ministrando como pastor nos Estados Unidos ou como missionário plantador de igreja nos States. Ela disse que havia tantas necessidades espirituais nos Estados Unidos.
mas eu disse que me sentia chamado para um campo estrangeiro. Depois de mais 3 anos, agora casados, Meida e eu, nós nos candidatamos e fomos aceitos pela missão ABWE para trabalhar no Brasil. Quando avisamos meus pais desta decisão, eles não tentaram nos dissuadir de ir para o Brasil. No meio dos próximos 2 anos, estávamos levantando sustento. Nosso filho André nasceu com este defeito da coluna. Sabendo que o André precisaria de muito cuidado especial, realmente o primeiro ano dele foi super difícil com o soro que foi colocado na cabeça dele para aliviar a pressão do fluido no crânio. Esse soro entupiu 4 vezes no primeiro ano. Ele teve que passar por 4 cirurgias do crânio. E sabíamos isso. Sabíamos, né, que, olha, este filho pode exigir de cuidado super especializado nos anos que vêm. Mas sabíamos também que São Paulo tem bons hospitais. Não era que a gente estava indo para a Amazônia. Mas mesmo assim, minha mãe sabia que era meio precário levar o André para cá. Mas sabe, ela nunca existiu esta decisão. Ela nunca tentou nos dissuadir de vir para cá. Mas uma coisa que ela fez, ela orou. Ela orou fielmente por nós, ela orou muito pelo André diariamente, colocando o André perante o Senhor, derramando a sua alma perante o Senhor em favor do André. Eu acho que a perspectiva dela foi exatamente esta, que ela sabia que tanto o filho quanto o neto é posse do Senhor. É o Senhor que concedeu, então é o Senhor que quer usar essas pessoas para a glória dele. Gostaria de ver a mãe hoje com a possibilidade de saber que o André tem um ministério agora. Infelizmente ela faleceu antes do André fazer parte da Horizon. Mas eu acho que o Senhor está recompensando minha mãe agora nos céus, por sua perspectiva correta, de que o filho que o Senhor concede realmente é do Senhor. O grande perigo em ser mãe é esquecer-se do fato de que seus filhos vêm de Deus e são de Deus. Deus criou seus filhos para a glória dele e para seus propósitos. Realmente é nossa responsabilidade básica devolver nossos filhos ao Senhor. E maridos, vocês podem ajudar suas esposas neste desafio. Uma maneira de fazer isso é colocar seus filhos sobre a influência de Deus todo o tempo. Ana fez isso. Ela deixou seu filho Samuel no próprio tabernáculo, onde ele poderia viver, servir e até ouvir da boca de Deus as palavras dele. Hoje em dia, uma mãe piedosa pode colocar seus filhos sob a influência de Deus, abrindo a palavra de Deus em casa, compartilhando a palavra com eles. Também ela tem o privilégio de trazê-los para a igreja, onde eles podem ouvir a palavra de Deus e adorá-lo. Ser mãe é uma grande responsabilidade. É tão grande que nenhuma mãe pode fazê-la sozinha. A mão de Deus na vida da mãe é indispensável. Então, qual é a mãe que tem a ajuda de Deus? Aquela mãe piedosa? Ela é a mãe que adora o Senhor fielmente. Apesar das inconveniências, apesar do trabalho, ela valoriza a adoração de Deus e ela envolve seus filhos nesta adoração. A mãe piedosa também está orando muito. Ela ora com humildade, mas ela ora com intrepidez. E
ela ora com sinceridade, derramando sua alma perante o Senhor. E aquela mãe piedosa, ela compreende que seus filhos pertencem ao Senhor e que os coloca fielmente sob a influência da palavra de Deus, para que o Senhor tenha condições de utilizá-los mais tarde nas suas vidas. Pareceria que depois da partida do seu menino para o tabernáculo para sempre, que Ana ficaria deprimida. Perdi meu filho precioso. Mas em vez disso, ela se sentiu alegria e paz. Olhe as palavras dela no início do próximo capítulo 2, versículo 1. Ele começa um cântico e a primeira linha é assim: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Eu não vejo uma mulher em luto. A obra da mãe é extremamente difícil, mas há galardões para a mãe piedosa. A alegria no Senhor e a paz inacreditável. Próximo cântico, Deus é Deus. E de fato, tudo está dentro do controle do Senhor. Louvemos a Ele com esta canção.
Vamos orar para terminar nosso culto. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo exemplo de Ana, uma mulher atribulada, Pai, com falta de crianças, de filhos, mas uma mãe que valorizou a adoração do Senhor, que valorizou também a oportunidade de orar e colocar suas petições diante de Ti. E, por fim, que valorizou tanto a posse do Senhor dos seus filhos. Eu peço, Pai, que possamos ver em nossas mães estas qualidades piedosas. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe as mães que estão fazendo muito esforço para adorar o Senhor junto com seus filhos. As mães que estão levando ao Senhor as suas petições com tanta sinceridade que é como se a própria alma fosse derramada diante de Ti. E as mães, Pai, que têm esta perspectiva correta quanto aos filhos, pertencendo ao Senhor, sendo realmente nascidos para a Tua glória, para cumprir os Teus propósitos. Abençoe, Pai, nossas mães neste dia e cultive, Pai, na vida de cada uma estas qualidades. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém.